Hoje vocês vão ver uma coisa rara aqui no meu canal. E a coisa rara é um membro do governo Lula sendo humilhado pela imprensa. A imprensa praticamente expulsou, debochou e riu da cara de Fernando Haddad depois da humilhação, que ele passou com o Nicolas Ferreira por causa do seu vídeo. E assim, a maior prova, inclusive tem uma pesquisa que eu quero mostrar para vocês e algumas outras pessoas da imprensa que estão decepcionadas, estão chorando porque eles já entenderam que o governo do Nine acabou. Simplesmente acabou. Só para vocês entenderem um pouco da dinâmica do que aconteceu, chamaram Fernando Haddad para prestar uma entrevista para a CNN. E ele foi correndo, porque queria limpar a barra dele. E aí fizeram algumas perguntas para ele. E a primeira pergunta foi em questão do engajamento do vídeo do Nicolas e o que aquilo significava. Prestem atenção na resposta dele, porque o Bolsonaro respondeu ele também. Olha só a resposta do canalha. Algumas pessoas falaram para mim: Haddad, nós temos que tomar mais cuidado com o que a gente vai falar, pensando no mentiroso. Eu falo, olha, mentira é que nem vírus. Você só consegue produzir a vacina depois de você conhecer o vírus. Você não consegue produzir a vacina para um vírus que você não conhece. Veja o que aconteceu essa semana. Eu tenho para mim que o Bolsonaro está um pouco por trás disso, porque o PL financiou o vídeo do Nicolas. O Duda Lima foi quem fez a produção, que é o marqueteiro do Bolsonaro, foi quem fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal pelas questões conhecidas. A Receita Federal descobriu o roubo das joias, a Receita Federal abriu a investigação das rachadinhas, a Receita Federal abriu a investigação sobre os mais de 100 imóveis comprados pela família Bolsonaro sem uma notável fonte de renda, uma vez que são todos parlamentares que não têm renda suficiente para aquisição de patrimônio naquela proporção. Então, os Bolsonaro, eles têm uma bronca da Receita Federal por conta desses 3 episódios: compra de imóveis, roubo de joias e rachadinha. O cara é o pior ministro da economia da história do Brasil, é o pior prefeito da história de São Paulo. O cara é um completo imbecil. A economia do Brasil está indo para o lixo, está indo para o ralo. Isso não é uma percepção minha, não é mais uma percepção da direita, é uma percepção de todo brasileiro. Inclusive saiu essa pesquisa do Paraná, aqui pesquisa que diz o seguinte, percepção quanto aos preços dos produtos no supermercado depois que o presidente Lula voltou. Olha só, o pessoal que diz aumentaram lá em janeiro de 2024 era 48%. Hoje é 65,7% da população dizendo que os preços aumentaram. E a galera que dizia que o preço diminuiu, que eu não sei em que mundo eles estavam em janeiro de 2024, 27%, dizia que diminuiu. Hoje é 11%. 11% diz que diminuiu. Basicamente, essa galera não deve ir no mercado. O cara, ele destrói a economia, ele é péssimo em economia, e inclusive ele virou uma piada. Eu vou mostrar isso para vocês em alguns vídeos aqui na frente. Os próprios repórteres questionaram isso para ele. Só que daí foram entrevistar o Bolsonaro, Entrevistaram o Bolsonaro e dá uma olhadinha na resposta do presidente quanto a essa fala do Haddad. Ontem o Haddad falou que o senhor estava por trás da questão da... das... Vou processar o Haddad. Eles não têm o que fazer, sempre me acusam de alguma coisa. Falou, inclusive, que eu comprei 101 imóveis sem origem de dinheiro, isso mesmo? Falou. Falou, sim, falou. Tá? Ele pegou meia dúzia familiares meu, do Vado Ribeira, meia dúzia, e pegou, fizeram um trabalho. O que esse meia dúzia de Bolsonaro compraram de 90 para cá, e como está escrito lá no contrato lá, pago em moeda nacional corrente, é natural. Naquela você comprava até em dólar, no começo dos anos 90, comprava até telefone em dólar. E me acusa de ter arranjado dinheiro via rachadinha para comprar 101 imóveis. Eu nunca tive um cargo no governo federal, nem de faxineiro. Lá atrás, era cola de mel, quando eu assumi, tive problemas com ele. Tá? Depois, FHC, vocês sabem disso, problemas com cola de mel. Depois, Lula e Dilma. Nunca tive um cargo no governo, nunca tive um ministério indicado por mim, nunca tive nada. E me acusa do que ele faz. Ele não olha para o chefe dele, que o chefe dele fez. Onde os delatores, lá sim, devolveram mais de 5 bilhões de reais.
onde os acordos de leniência ultrapassaram 15 bilhões de reais. Ele não enxerga isso. Não, a resposta do Bolsonaro foi perfeita, porque, vamos combinar, o governo Lula, o Haddad, queriam ferrar com o pobre, até outro dia. Se não fosse o vídeo do Nicolas, toda a mobilização da direita aí para abrir os olhos daqueles, inclusive, que não votaram no Bolsonaro, inclusive que votaram no Lula e ficaram indignados. Se não fosse isso, o Haddad ia ferrar com o pobre, ia ferrar com o trabalhador autônomo, botando todo mundo na malha fina da Receita Federal. Vocês entendem a dinâmica aqui? E aí, quando eles estão ferrados, estão lascados, eles voltam com esse assunto de joias, voltam com o assunto de 101 imóveis, voltam com o assunto de rachadinha, um monte de assunto que já foi, inclusive, superado e comprovado, porque, vamos combinar, se esses caras tivessem, de fato, um elemento para prender o Bolsonaro, eles iam apelar para joias, essas coisas aí, eles iam apelar para, vamos tirar o passaporte dele, oportunou a baleia, 7 de setembro, vamos tornar inelegível pelo 7 de setembro, vamos tornar inelegível por uma reunião com embaixadores? Não. E vamos combinar, gente, esses caras já estão há 2 anos no poder, eles já têm poder, já vasculharam a vida do cara, já prenderam deputado, já prenderam o celular, já prenderam o celular do presidente do PL, já prenderam os celulares da família Bolsonaro, já fizeram tudo que podiam, e até agora os caras não têm elemento para incriminar o Bolsonaro em nada. Aí, queria ferrar com o pobre, a gente barrou, nós da direita barramos isso, né, com esse negócio do Pix. O que o cidadão faz? Rachadinha. Ai, joias. Ai, não sei o quê. Pô, vocês tinham tanta certeza disso? Por que não prende o cara por causa disso? Porque não tem elementos. E aí agora, até páginas de esquerda responde isso daqui, ó, que é muito interessante. Olha só isso. É incrível como governistas não conseguiram rebater um ponto do vídeo do Nicolas, mas conseguiram fazer um debate se o número de visualizações do vídeo não é uma farsa. Não há uma única questão levada pelo governo e seus vassalos que sejam de mínima importância. É uma cruza de debilóides absolutamente imbecis com teóricos da conspiração na eterna adolescência mental. Genial isso daqui. Nunca tem discussão sobre alguma política pública, alguma medida benéfica ou não. É sempre uma inutilidade em uma sala de hospício. Chega da falta de ar. E é fato. Não, porque aí, em vez de rebater o vídeo do Nicolas, não, fazer um ponto a ponto, mostrar onde que ele mentiu, aonde que foi fake news, os caras não conseguiam fazer isso. Simplesmente não conseguiram convencer a imprensa que eles pagam de que aquilo era falso. Tanto, tá aqui, ó, terremoto do Pix. Nesse vídeo, que é o vídeo mais popular dele, muito pelo contrário, né? Primeiro, com relação às fake news do Pix, esse vídeo não tem. Não tem uma fake, tem gente acusando. Você pode falar um exagero ou outro quando ele contextualiza. Você pode falar que ele está atribuindo intenções ao governo, que são justas ou injustas, podemos discutir isso, mas fake news, a gente está afirmando, vai taxar o Pix. Não, ele abre dizendo, não vai taxar o Pix. Então, fake news não tem. Também não tem xingamentos, ofensas, assim, não tem isso no vídeo. Não tem as coisas mais, as palhaçadas, isso também não tem. Não é um vídeo de guerra cultural, que também sempre falam, né, que a extrema-direita usa a guerra cultural, a moral, a questão religiosa. Nada disso. É um vídeo que toca com argumentos baseados, pode questionar, mas baseados fundamentalmente na realidade, ou nas possibilidades da realidade, que estão dadas, mostrando preocupações reais de milhões de brasileiros. Tá? E é por isso que o tema não foi embora. Se o único problema que o governo estivesse enfrentando agora fosse a fake news, era questão de 2 semanas, até deixar claro para todo mundo, olha, gente, estão falando, tá aqui, ó, estamos fazendo o Pix, não tem taxa nenhuma, podem continuar usando. Mas não era só isso. E foi isso que o Nicolas pegou. Vocês estão entendendo de onde que tá vindo o problema? É a Globo assumindo que não tinha fake news nenhuma. O governo, de fato, queria ferrar o pobre. O governo, de fato, queria ferrar a faxineira, queria ferrar todo mundo. Só que aí, meus queridos, aí ficou sem pé nem cabeça, porque em vez de rebater qual é a fake news, eles ficam falando, não, é fake news, não, é 51 imóveis, não. Eles não conseguem rebater. E voltando à história do Haddad, dá uma olhada no que a CNN fez e botou o cara contra a parede, e depois eu vou mostrar as reações da CNN mostrando a piada que Fernando Haddad virou na imprensa nacional. E se a imprensa nacional, que recebe dinheiro do governo para falar bem do governo, não aceita mais esse tipo de coisa, quem dirá a internet, né, que a gente é livre e não recebe. Olha só a pergunta da jornalista direto pro Tachad. Fazer uma pergunta sincera para o senhor. O que está acontecendo, ministro, de setembro para cá? O governo parece ter perdido a rédea. O que vocês falam, a população
não acredita, vide a crise do PIX. O que vocês fazem, o mercado financeiro não acredita, o investidor não acredita, vide taxa de juros que o Tesouro está pagando para financiar a dívida. O que está acontecendo? A crise de confiança escalou para a credibilidade. Como é que vocês vão sair disso? Tá. Bom, provocativamente vou te responder. O que vocês fazem a população também não acredita. Porque vocês ficaram aqui a semana inteira dizendo que era mentira a questão do PIX. E a população preferiu acreditar no mentiroso. Mas a política pública não é nossa, ministro. Não, mas veja a crise que nós estamos vivendo. Sim, eu entendo, mas a política pública não é nossa. Você não fez a pergunta? Fiz, desculpe. Se você quiser complementar... Não, é só fazer esse complemento, que a política pública não é da imprensa. Sim, né? mas o trabalho de informar é de todos nós. E às vezes nós não estamos conseguindo informar, não é por culpa da imprensa. Meu Deus, gente, briga de família. Quem que é a culpa? A culpa é do governo que mentiu ou da imprensa que não tem credibilidade? Quem tem menos credibilidade? É a imprensa paga ou o governo? Essa é a discussão deles hoje. Por quê? Porque não tinha mentira. Não tinha mentira. E o pior é que a imprensa ficou tão indignada, tão decepcionada, tão, irada com essa história do Haddad de querer jogar a culpa na imprensa porque não conseguiu desmentir aquilo que não era mentira, embora eu mostrei aqui no meu canal que durante a semana inteira eles tentaram dizer é fake, que vão taxar o Pix, enquanto nós, em momento algum, dissemos que ia taxar o Pix. Nós falamos de malha fina, nós falamos de monitoramento, né, do Pix e das movimentações financeiras. E eles diziam que era fake, que ia taxar o Pix. Eles criaram a fake news do taxar o Pix e estavam desmentindo a própria fake news, que a gente nunca estava falando, e o Nicolas, com maestria, foi lá e demonstrou isso claramente. E olha só os comentários dos jornalistas pós a entrevista do Haddad. Para vocês verem, esse cara foi expulso, praticamente não vai pisar mais ali tão cedo para falar as bobagens que ele está falando, ou vai ser forçado a ser demitido, né? Então dá uma olhadinha aqui. Os 70 minutos da entrevista de Fernando Haddad à CNN hoje deixaram claro que, para ele, o inferno são os outros. A culpa da crise do Pix é de Bolsonaro, a culpa da crescente dívida pública é de Paulo Guedes, a culpa da perda de credibilidade econômica do governo é do mercado. Atribuir ao outro responsabilidades que também são suas é uma prática antiga na política, mas na boca de um ministro da Fazenda ganham outra dimensão. Não haverá autocrítica e não haverá mudança de rota na condução da economia do país, deixou claro hoje Fernando Haddad. E que, para quem fizer questionamentos apresentando fatos econômicos, a saída será sempre, sempre pela política. Vocês estão ouvindo isso? A imprensa, gente. A imprensa entendeu. Sabe, chega uma hora que o dinheiro acaba, né? Chega uma hora que dinheiro nenhum resolve, porque se o Fernando Haddad e o Lula quebrarem o Brasil a ponto de não poder nem pagar a imprensa, ou os valores que pagarem a imprensa perderem o valor, que é o que está acontecendo com a moeda brasileira, aí nada resolve, né? Vocês lembram, a Dilma sofreu impeachment lá pelos 20 centavos, que é onde começou aquela escalada da crise que estava acontecendo no Brasil. E agora essa questão do Pix que a gente derrubou aí. O Lula tem que dar graças a Deus que recuaram com essa medida do Pix. Porque continuando, né? O povo não ia querer saber mais de nada, não. Tá entendendo? O povo não ia querer saber, e é isso que está acontecendo. E aí, o recuo do governo, as medidas do governo não são para melhorar a economia. Eles não trazem soluções, de fato, para melhorar a economia. Eles não trazem soluções para as crises apresentadas. Eles não ouvem a população quando a gente reclama do Pix, quando a gente reclama do preço da carne, quando a gente reclama do preço do café. Inclusive, olha só esse comentário de uma esquerdista. Um café está R$40. Ainda bem, segundo ela. Se vocês estudassem o mínimo sobre o passado escravista dos cafezais, vocês estariam agradecendo o governo por tornar esse produto inacessível. Por favor, estudem. Cara, eu tô torcendo para que isso aqui seja um perfil fake, entendeu? Porque o café tem que estar caro, porque no passado alguém foi escravizado para produzir café. É isso que eles estão querendo dizer. Ou seja, em vez de criarem políticas públicas de fato que baixem o preço das coisas, eles querem encontrar argumentos, querem encontrar justificativas que não fazem sentido nos dias de hoje para abafar, né? A questão do Pix lá, fake news. A outra falou uma verdade, fake news. Eu volto a dizer, antigamente era tudo que os bolsonaristas falavam era fake news, cadeia, prendam. Hoje, se você reclama do preço do café, é fake news, cadeia, prendam. Amanhã você vai reclamar do preço das coisas do supermercado, é fake news. Tu vai reclamar da gasolina, é fake news, cadeia, prendam. Então, quando você defende uma ditadura
quando você defende um Alexandre de Moraes, um judiciário totalmente enviesado, e essas pessoas simplesmente não estão interessadas no que você está falando, e sim apenas se manter no poder, quando você defende que um judiciário vá lá, prenda um bolsonarista, ou prendam, ou calem a boca de uma pessoa simplesmente porque você não gosta dela, você acha bom, entenda, esse mesmo judiciário, esses mesmos ditadores, em algum momento vão calar a sua boca simplesmente porque você reclamou do buraco da sua rua, do preço dos alimentos, do valor absurdo de impostos ou de qualquer coisa. Quem tem coragem para calar a boca de um opositor, tem coragem para calar a boca de uma cadelinha, daqueles que ficam ali balançando a bandeirinha do PT também, tá? Vai pegando vocês. E aí, o governo numa crise desgramada, né? Vocês viram as pesquisas, estão dando, ó, o governo afundando. Qual é a justificativa da Haddad? Joias, fake news, baleia. Então, meus amigos, quem fez o L, pelo amor de Deus, começa a tomar vergonha na cara. E assim, não dá mais, né? Não dá mais. Aquele sonho utópico democrático, acabou. Entendam e assumam. Com Bolsonaro era melhor. Com Bolsonaro foi melhor. Mesmo com uma pandemia e uma guerra, com Bolsonaro estava melhor. Porque quem não assume isso é, no mínimo, mau caráter ou está se beneficiando dessa desgraça toda que está acontecendo com o nosso povo brasileiro. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que, nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista.